os heróis da fé que vieram hoje enfrentando a intempérie do tempo, frio e a umidade, estão presentes conosco num dia em que muitos dos nossos irmãos estão viajando por ocasião do feriadão, mas nós estamos aqui para celebrar a vida que Jesus tem nos dado, a graça dele preciosa, a salvação, e juntos então, a partir de agora, mais os nossos irmãos internautas que estão ligados através da TV Refúgio, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Quero convidar todos a abrirmos a Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. João 1, verso 1. Convidar todos para estarmos em pé, vamos ler a palavra do Senhor e orarmos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Com esta palavra de Deus, quero desejar a todos um culto abençoado. Cada um em particular faça o seu culto. O nosso culto, eu costumo dizer aos nossos irmãos, começa desde que saímos de casa. Aliás, desde que começa o dia, né? Passamos o dia na presença de Deus, embora muitas vezes em atividades seculares, materiais, mas estamos ligados no Senhor. Mas quando nos reunimos coletivamente, no caso, então, em particular, nós estamos aqui também para declarar a nossa união, a nossa dependência do Senhor, nosso desejo de que Ele seja glorificado em nossas vidas, de que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso cântico, a nossa música, enfim, aquilo que compõe o nosso culto. E que também Ele, de uma maneira muito especial, fale conosco, através da palavra e do Espírito Santo. Vamos crer assim, vamos orar assim, e também orar para os nossos irmãos internautas, que creio numa noite como hoje, muitos devem estar ligados conosco. Esses dias passados, eu estive em Goiânia, e num dos dias que eu estava online assistindo vocês aqui, tinha 32 computadores ligados. Isso aí, uma média de 2, 3 pessoas, dá pelo menos aí 70, 80, 90 pessoas estavam ligadas, plugadas, como diz o Hamilton, né? Estavam online conosco. Então, é um culto fora do salão. Mas nós estamos aqui para
não só de corpo presente, mas em espírito e em verdade, nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Muitos irmãos estão chegando, inclusive alguns de viagem, e nós vamos orar. Eu peço oração pelo Alex, que está de serviço hoje, a Thalita, que está em viagem, o Jailson, o Hugo, o Jailson também, o Hugo. Amanda está doente, vamos orar por ela, pela Michele. Vamos orar uns pelos outros, né, irmãos? Você tem o seu pedido aí, faça seu pedido, declare, verbalize, né? Pronuncie na presença de Deus, que o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que simultaneamente Ele ouve as nossas orações. Então você faça a sua oração, se apresente para Ele, adore, glorifique, agradeça. Você está vivo, você está com saúde, você teve um bom dia, né? A tua família está bem, você está empregado, tudo está certo na tua vida, ou se tem alguma pendência, apresente também ao Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o dono absoluto de tudo e de todos. E todo o poder está nas mãos do Senhor que nós servimos, Jesus. Ore a Ele, busque a Ele. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, mais uma vez, Senhor, aqui nesse salão de reuniões da comunidade, e aqui temos um propósito em nossos corações. Queremos glorificar a Ti, Senhor. Queremos reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua bondade, as Tuas misericórdias para conosco. Queremos celebrar, Senhor, a vida que o Senhor benignamente concede a todos nós. Estamos aqui, vários irmãos, embora muitos hoje ausentes, por viagens, por outros motivos, mas estamos na Tua presença, Pai, para declarar essa noite que Jesus Cristo é o Senhor absoluto das nossas vidas, desse ambiente, dessa igreja, e que só o Espírito Santo tem toda a liberdade para operar em nosso meio, para falar conosco, para operar o querer e o efetuar do Senhor em nós. E com isso, Senhor, declaramos também, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito contrário a Deus, que todo espírito contrário à obra de Jesus, nós repreendemos num raio de 1 quilômetro, que seja anulada toda e qualquer ação de Satanás e seus demônios, mas que somente o Espírito Santo, através das nossas vidas, o Senhor faça tudo quanto está no seu coração, e que nós essa noite possamos usufruir da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, abençoamos a vida dos nossos irmãos que estão em viagem, citamos seus nomes, outros que não tiveram seus nomes citados. Sejam todos nesse momento abençoados, sejam abençoados nossos irmãos internautas, que ligados na TV Refúgio estão cultuando a Ti conosco, Pai. Bênção para eles também, em nome de Jesus, e que a Tua graça e a presença e a unção e o poder do Espírito Santo venha sobre nós, para fazer, Senhor, aquilo que está proposto no Teu coração, que em forma de culto, queremos então exaltar e glorificar a pessoa trina do Senhor, na sua santidade, na beleza do Senhor, na sua grandeza, na sua santidade. Senhor, receba agora então o nosso culto, a nossa música, o nosso cântico, a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, tudo, Pai, queremos ofertar a Ti e dizer, só Jesus é o Senhor. Receba, pois, o nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. No silêncio, no sossego, eu sei que Tu és Deus. No secreto da Tua presença, eu sei, restaurado serei. Quando Tu chamas,
não recusarei. Cada novo dia eu escolherei. Não há ninguém mais pra mim como Cristo, crucificado pra me libertar. Vivo pra te adorar. Adore o Senhor. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo. E nós queremos declarar que não somos nada, não somos ninguém sem a tua presença. E queremos declarar que o teu Espírito Santo és bem-vindo para tomar o seu lugar aqui. Oh Senhor, tu és bem-vindo. Quem não sabe a letra, adore apenas o Senhor. Adore o nome do Senhor. Porque Deus conhece o teu coração. Aleluias. No caos, na confusão, eu sei que ainda é soberano. No momento de fraqueza, me dá tua graça pra teu querer fazer. Quando tu chamas, não desanimarei. Toda minha vida, esta canção eu cantarei. Não há ninguém mais pra mim. Como quem? Como Cristo, crucificado pra me libertar. Vivo pra te adorar. Não há ninguém mais pra mim como Cristo, crucificado pra me libertar. Vivo pra te adorar. Todo meu deleite está em ti, Senhor. Toda minha força, minha esperança, todo meu deleite está em ti, Senhor, eternamente. Todo meu deleite está em ti, Senhor. Toda minha força, minha esperança, todo meu deleite está em ti, Senhor, eternamente. Oh, Senhor, que a nossa alegria, o nosso prazer seja toda em ti, depositada em ti aos teus pés, Pai. Nós queremos entronizar, Senhor, até os teus pés, Pai. Tudo que há em nós, por menor que seja, Pai, nós queremos levar a ti a nossa adoração e dizer que tu és lindo, Jesus, que tu és precioso, que tu é a nossa pedra de esquina, que tu é o nosso primeiro e o fim. Oh, Senhor, que nós sabemos que só tu é a nossa salvação, que só tu está com a tua mão estendida sobre nós, em meio à tribulação, em meio à alegria, em meio à doença, em meio a qualquer outra coisa que não venha de ti, mas tu estás lá, com todo aquele que te busca, com todo aquele que derrama o seu coração aos teus pés.
Oh, aleluias. Oh, Senhor, Tu és bem-vindo, aleluias. Em meio ao caos, em meio à confusão, em meio à tempestade, Tu és Deus. Tu é o nosso Pai eterno. Oh, Senhor. No caos, na confusão, eu sei que ainda é soberano. No momento de fraqueza, me dá Tua graça pra Teu querer fazer. Quando Tu chamas, não desanimarei. Toda minha vida, essa canção eu cantarei. Cante ao Senhor com a tua alegria. Não há ninguém mais pra mim. Diga ao Senhor, como Cristo, crucificado pra me libertar, vivo pra te adorar. Não há ninguém mais pra mim como Cristo, crucificado pra me libertar, vivo pra te adorar. Todo meu deleite está em Ti, Senhor. Toda minha força, minha esperança, todo meu deleite está em Ti, Senhor, eternamente. Todo meu deleite está em Ti, Senhor. Toda minha força, minha esperança, todo meu deleite está em Ti, Senhor, eternamente. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Oh, Espírito Santo, nós sabemos que Tu habitas, Senhor, no meio dos louvores. Esteja conosco, Senhor. Esteja aqui, Pai. Aleluia. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Seja livre. Aleluia.
Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, livres. Dê liberdade ao Espírito Santo para que possa operar no nosso meio. Porque tu és livre. Tu foi comprado com preço alto, de cruz, de sangue vertido, santo, puro, que não houve pecado, que houve santidade, houve pureza, houve amor. Oh Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Você que tem fome, seja livre, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Aleluia. Olhe para o céu, olhe para o céu. Seja livre. Olhe para o alto, olhe para o alto. Olhe para o céu. Seja livre, livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Seja livre, livre. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, livres. Glória a Jesus. Somos livres. A palavra liberdade é algo muito relativo, né? Que deve ser, muitas vezes, exposta como uma meditação. Essa semana foi postado no Facebook algo que me chamou muita atenção. Num culto, acho que em São Paulo, uma das cidades lá, pastor Marco Feliciano, que é um expoente como pastor, grande pregador da palavra de Deus, mas que também é deputado federal e, nesses dias, preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E ele estava pregando num culto, não sei que cidade é, e no meio da grande multidão que estava glorificando a Deus, 4 pessoas se manifestaram naquela multidão, a hora que o pastor Feliciano pegou o microfone para pregar. 2 moças montadas, literalmente,
nos ombros, possivelmente 2 rapazes, certamente, começaram a beijar-se em público, no meio da multidão de cristãos que estavam adorando a Deus. E o pastor Feliciano, naquele momento, com uma autoridade na igreja, e era um ambiente muito grande, eu acho até que era um ambiente público, um palco especial, acho que não era uma igreja em si, e havia muitos PMs, e ele ordenou na autoridade, como um deputado, que aquelas 2 moças fossem algemadas e retiradas do local. Com isso surgiu N comentários na internet e até em algumas emissoras de TV, onde me chamou a atenção uma jornalista do SBT falando sobre a liberdade, sobre o quanto é relativa essa palavra. O fato de que o homossexualismo está tomando conta, infelizmente, da nossa nação, e que recebe apoio de grande parte, até das autoridades, mas dentro da Constituição da nossa República, não é permitido que num ambiente onde o nome do Senhor seja cultuado, onde o povo de Deus se reúna, que se pratique atos contrários à palavra de Deus. Então, a própria jornalista do SBT comentou isso, que as pessoas estão confundindo liberdade. Porque agora está o tribunal lá apoiou a união estável de 2, a união homoafetiva. Né? Isso não quer dizer que dá direito às pessoas fazerem badernas, como aconteceu nesse culto, está sendo comentado o Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro, principalmente pela internet. E agora nós estamos cantando essa música que fala liberdade. E Jesus, quando falou, entre as muitas vezes que ele falou sobre liberdade, no capítulo 8 de João, versículo 31 e 32, está escrito que Jesus, dirigindo-se aos judeus que criam nele, que estavam começando a crer nele, Jesus dizia: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi quando, então, alguns dos fariseus levantaram-se e tentaram questionar Jesus, dizendo: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. E Jesus retrucou: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, visitante dessa noite, você internauta que está ligado conosco, se você não se sente uma pessoa livre, se ainda há, quem sabe na sua mente, opressões, pensamentos ruins, desejos ruins, coisas insensatas, ou se você é fraco em alguma área da sua vida, que você cede para alguma coisa que contraria a tua própria consciência, saiba nesta noite que Jesus tem a verdadeira libertação para você. Jesus é a liberdade, e quando nele nós andamos, somos livres, como diz essa música. E Jesus não tem limites para o seu operar, seja a área que for. O Senhor opera, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele opera maravilhas. E seja quem for, sempre é convidado a provar a liberdade que o Senhor traz. E a liberdade dele vem quando nós observamos a sua palavra, cremos nela e a praticamos. Porque vamos assim nos tornar discípulos, e o discípulo então passa a usufruir das benesses, das bênçãos que o Mestre traz. E Jesus diz aí em Mateus 6,33, ele disse: vocês devem buscar primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em todas as áreas da vida, nós sempre temos algo de bom a usufruir
como resultado da presença de Jesus em nossos corações. O pessoal que está em pé ali atrás, tem bastante lugar aqui na frente, fique à vontade. Nós estamos felizes, estamos na presença do Senhor, nós temos alguns convidados que estão nos visitando hoje, queremos apresentar alguns irmãos, irmãs, amigos, e assim que eu citar seus nomes, por gentileza, fiquem em pé para a igreja os conhecer. Temos conosco a Jéssica, o Lucas e a Melissa. Deus abençoe aquela família querida. Que Jesus abençoe muito vocês, de total restauração. Que o Senhor dê muita graça. Está, não sei se acompanhando eles, creio que sim, a Júlia e o Marcelo. É o outro casal, né? Que bom que vocês vieram estar conosco. É um prazer recebê-los. Que Jesus abençoe muito vocês, sejam livres, conforme já cantamos e explanamos aqui. Amém, irmãos? Eu quero participar para os irmãos também algumas novidades boas. Me ajudem, tá? Se eu estiver equivocado aqui. Parece que nós temos uma nova irmã na congregação, chamada Esther. Alguém confirma? É? Olha aí. Parto normal? Olha aí, ainda existe mulheres de fibra, né, irmãos? Estão desprezando as outras, né? A Luísa hoje, desde o meio-dia, já está no Face lá, desde a hora que ela estava tomando soro, e passou por aqueles momentos, né, que o Senhor disse para Eva, né? Por que tu foi comer da árvore da ciência do bem e do mal, né? A tua conceição vai ser com dores. Mas a Luísa é uma vencedora. E se caso eles estiverem online, vai o nosso carinho, nosso beijo para ti, Bruno, Luísa e a Esther, né? Já domingo passado eu orei por ela aqui, ungi a Luísa e profetizei que a Esther terá uma vida de rainha mesmo, como foi a Esther bíblica, né? Que o Senhor abençoe nossos queridos jovens, né? Tão jovens, o Bruno e a Luísa, liderando os jovens aqui da comunidade, mas agora com a alegria de terem uma filhinha e tudo dentro da normalidade, com saúde, com bênção, com paz. Parabéns, então, para o Bruno, para a Luísa. Bem-vinda, Esther, se estiverem online conosco. E se não estiver, pode escutar a gravação, depois fica valendo igual. Amém, irmãos? Também eu quero participar para os irmãos, algumas novidades boas. Hoje, uma família aí me honrou muito, né, me convidando para oficiar o casamento de seus filhos. O Bruno, também, né? O Bruno e a Roseli. O Bruno está em viagem nesse momento para Caxias, seu serviço, mas a família está toda ali, ó. Fala assim, Roseli. 18 de janeiro, a Roseli e o Bruno estarão se unindo na presença do Senhor, e pela bondade de Deus e dos irmãos também, eu estarei oficiando esse casamento com muita honra, muita alegria para mim, para minha família e para a comunidade do Senhor. Parabéns, então, para a família, Deus abençoe. Também dia 19, né, o Júnior, né? Dia 19, agora do mês que vem, o Júnior e a Jaqueline, que hoje não estão conosco, também estarão se unindo na presença do Senhor. Estaremos abençoando a vida dos irmãos também. E nesse sábado que vem, também a Vivian vai estar na presença do Senhor também, se unindo com o Éder. E também, por bondade de Jesus e da família, estarei abençoando-os. Então, parabéns a todas essas famílias que têm seus filhos cumprindo, né, o mandamento do Senhor, se unindo legalmente, sob a bênção do Senhor, e que seja tudo alegria para a igreja e para as famílias. Amém, irmãos? Então, nós vamos continuar ainda ouvindo mais algum louvor, nos preparando para o momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Já a frequência deu uma boa melhorada, agora os irmãos estão chegando, alguns de viagem. O Josias não está presente hoje, já chegou lá também, já está operando o som.
Então, bênção para todos, meus amados irmãos. Estamos com um problema ainda, a nossa Kombi está na oficina, então está muito limitada, né, a busca aos irmãos em casa, os que têm dificuldade de locomoção, principalmente um dia como hoje, mas cremos que nos próximos dias já estará sanado esse problema e vamos estar juntos em grandes reuniões, que já está sendo uma grande reunião, né? Porque a grande reunião não se caracteriza pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade do operar de Deus, da manifestação da sua palavra, a pregação da sua palavra e da nossa adoração também. Mas se quiser contabilizar números, já temos um bom número de irmãos aí, para a glória do nome de Jesus. Vamos continuar adorando o Senhor? Quem puder se colocar de pé para adorar o Senhor. Amém. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Aleluias! Aleluias! A alegria do Senhor é nossa força! Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Naru, 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 naru. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Quem puder sair do chão na presença do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Tu és o templo do Espírito Santo. Tu és a casa da morada do Espírito Santo de Deus. Adore esse Deus maravilhoso. Celebre Ele com alegria na presença do Senhor. Oh, aleluia. Da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus
Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos todos os dias de Ti, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bom quando nós cantamos essa música como uma oração, né? Verdade. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. A Bíblia diz que Deus não mora em templos feitos por mãos de homens. Isso desde o Velho Testamento. Lá quando Salomão inaugurou um grande templo, ofereceu ao Senhor, ele mesmo disse na sua oração que reconhecia que o Altíssimo não habitaria em lugares limitados. E no Novo Testamento está bordado de versículos que diz que nosso corpo é o templo, a morada do Espírito Santo. Então que haja sempre em nossos corações esse anelo, né, esse desejo, Deus da minha vida. Eu não sei se foi o Tales mesmo que escreveu essa música ou recebeu pronta, mas foi muito feliz a pessoa muito inspirada a pessoa que escreveu. E que isso haja sempre em nossos corações. Embora a gente cante essa música que vai estar enxergando o Alex, né? É a cara do Alex essa música. Mas o Alex hoje talvez esteja online conosco, está lá no quartel do serviço. Mas nós estamos aqui, né, irmãos? Cultuando, adorando e declarando: o Senhor Jesus é o Deus da nossa vida e nós precisamos dele em nós. Amém? Nós vamos orar agora para as crianças que vão para a escolinha, crianças de 10 anos para baixo, é isso? É isso, professora? 10 aninhos para baixo, toda a galera mirim, hein? Vamos orar, convidar também o Hamilton a passar aqui, vai ser o ministro da palavra, para trazer a nós o recado do Senhor. Nós vamos orar também pela Clarinha, filha da Helena. Eles não estão hoje na reunião conosco, Davi e Maria Helena, mas a menininha está doente. Vamos orar pela Clarinha então também. E abençoar essa galerinha aí. Olha só como deu gente. Também tem bastante mãe no meio também, né? Nós vamos abençoar então. Senhor, nós somos felizes, mais uma vez, declaramos isso, por Tua presença em nossas vidas, pela Tua família, Senhor, que somos nós, a Tua igreja. Obrigado pelos pequeninhos, Senhor. Tu disseste que dos tais é o reino de Deus. Eles têm um coraçãozinho puro como criança, Pai, mas eles irão crescer no meio de uma geração má e perversa. E nós te pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre eles. Que as professoras que agora vão ministrar a Tua palavra sejam possuídas de sabedoria e de temor de Deus. E que na didática do Espírito Santo elas saibam transmitir para as crianças a Tua bendita palavra. E a Tua palavra diz, Senhor, ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for adulto, não se desviará dele. Assim sejam os nossos filhos, Pai, as nossas crianças, sejam abençoadas, e que toda maldade que está no mundo, toda perversidade, não tenha poder contra a vida das nossas crianças, Pai, mas que todos estejam guardados pelo Senhor, e as Tuas servas que vão ministrar tenham então graça e sabedoria do céu. Enquanto nós, adultos, Pai, ficamos aqui agora, com o nosso coração aberto, disposto a ouvir a Tua palavra. E pedimos pelo Teu servo, Hamilton, que vai ministrar, que também receba a unção de sabedoria, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, e que a Tua palavra venha pela sua boca até nossos corações, para nos edificar como igreja. Também lembramos da Clara, Senhor, uma das crianças nossas que está doentinha, que a Tua mão saradora, Jesus, visite ali o lar da Maria Helena, do Davi, abençoando a vida da Clara, Pai, em nome de Jesus. Que
que toda bactéria, que todo vírus que está atacando aquela criança seja repreendida em nome de Jesus. E que a tua bênção repouse, então, sobre todo o teu povo que aqui está, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Muito bem. Enquanto as crianças se retiram, o Hamilton sobe, quero lembrar as irmãs, principalmente, todas as mulheres da comunidade, que o retiro feminino está se avizinhando. Agora, 11, 12, 13 de outubro, num lindo sítio que descobrimos ali em Itaara, acontecerá então o retiro das mulheres aqui da comunidade, tanto solteiras como casadas, um custo bastante prático, né? 3 dias, né, de pouso ali, alimentação, e o melhor de tudo, a boa palavra de Deus, R$80 custará o total. E estará ministrando a palavra as missionárias argentinas, né, a Gladys e a Melina, 2 servas de Deus com muita unção, muita sabedoria, vão estar ministrando lá em Itaara para as mulheres, enquanto os barbados vão estar reunidos aqui, viu? Então a galera aí dos barbados, aí os marmanjos vão se preparando, que nós também vamos ter, não vai ser um retiro fora, mas aqui mesmo, né? Vamos ter reuniões importantes. Nós vamos decidir agora, em seguida, com o presbitério, as datas, os horários, como vamos fazer. Nós vamos aproveitar a presença do missionário Arce, pastor argentino, que vai estar conosco também, o Dario. São os 2 casais que virão para ministrarem as mulheres lá em Itaara e los hombres aqui conosco. Já estamos com saudade, viu? Vamos começar a falar desde já, então. Certo, irmãos? Deus abençoe. As inscrições é contigo, né, Sirlene? Com a Cleia também? Ah, a Cleia e a Ana Paula. Quem é a Ana Paula? Ah, tá para cá com a bebê, né? É a Ana, né, irmã? A Ana do Mano. Certo? Ou a Cleia, então, as irmãs visitem elas até o final da reunião, de preferência depois da palavra, né, para dar seu nomezinho e depois programar um acerto, quando puder ir. Amém? Deus abençoe, Hamilton. Paz do Senhor a todos. Exaltamos e bendizemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque reconhecemos que só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvamos a Deus pela vida de todos os que aqui vieram nessa noite, pelos nossos irmãos, pelos visitantes, e almejamos que a bênção de Deus os alcance de maneira muito particular nessa noite. Que a palavra de Deus possa falar com todos nós e que possa produzir algo precioso nas nossas vidas e que todos aqueles que vieram aqui possam, nessa noite, saírem daqui abençoados e renovados em nome de Jesus. Vou ser redundante. Evangelho de João, capítulo 1. O pastor já leu, mas leu nos primeiros versículos. E eu lerei a partir do versículo 43, que é onde nós vamos meditar nessa noite. Capítulo 1, versos 43 a 51. Assim nos diz a palavra de Deus. Está chegando mais um casal ali que não os tinha visto ainda aqui. É a primeira vez que vocês estão aqui. Qual é o nome de vocês? Júnior, Alessandra e o bebê? Micael. Ó, tem um outro Micael aí. Nós temos um aí. Só que o que nós temos aqui já é grandinho. Não está hoje aqui. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Chegaram numa boa hora.
Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Desde que recebi a incumbência do pastor para vos trazer a palavra nessa noite, fiquei a viajar na minha memória, buscando nos recônditos da minha memória e buscando a Deus para que me dirigisse para o que deveria trazer para os irmãos nessa noite. E poucas vezes acontece o que aconteceu, que eu, desde acho que quinta-feira que o pastor me deu essa missão, parece que a minha mente ficou oca, parece que o meu conhecimento e a palavra de Deus não vinha, e eu meditava e buscava do Senhor e pedia e não, nada. Mas hoje pela manhã, quando eu orava de manhã cedo, Deus falou ao meu coração a respeito dessa palavra. Aliás, quando nós conversávamos com o pastor na quinta, se não me engano, ele mencionou essa palavra com quem nós estávamos conversando, mas passou porque o assunto era outro. Entretanto, depois disso, Deus tocou em meu coração a respeito desta palavra. E como nós vimos da simples leitura, ela nos narra do momento em que Jesus chamou a Filipe, e Filipe, conhecendo a Jesus, ele ficou tão maravilhado, ficou tão feliz e tão surpreso, que ele foi ter com Natanael e foi contar para Natanael que ele havia encontrado o Messias. Ele disse no versículo 45, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe se regozijou porque ao conhecer Jesus, ao se encontrar com Jesus, ele sentiu em seu coração, e pelos sinais que Jesus fazia, pelas palavras que Jesus trazia, ele teve a convicção de que havia encontrado aquele de quem Moisés e os demais profetas falavam. Dentre eles, todos nós sabemos, o maior deles, Isaías, que é apelidado profeta messiânico, porque este fala muito de Jesus. E aí ele, não se contendo, ele foi ter com Natanael. Obrigado, senhor. E aí ele disse para Natanael que havia encontrado
Mas Natanael, ele ficou incrédulo. E ele de cara já questionou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas aí ele foi convidado a ele mesmo ver com os seus próprios olhos, a ele conhecer a Jesus. Filipe disse, vem e vê. E Natanael acompanhou a Filipe. E quando ele se aproximava de Jesus, antes que ele visse a Jesus, Jesus o viu primeiro. Os olhos do Senhor o encontraram primeiro. E Jesus já foi testificando a respeito de Natanael, dizendo, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Já foi elogiando. E aqui a palavra não narra, mas possivelmente Jesus tivesse até mencionado o nome de Natanael, sem que nunca o tivesse visto cara a cara. E essas palavras de Jesus, elas causaram surpresa em Natanael. Para aquele que ainda há pouco estava questionando se poderia vir alguém de alguma importância oriundo de Nazaré, e agora ele se deparando com Jesus, ele ouve essas palavras, não de reprovação, não de condenação, não de crítica, mas um elogio muito grande, dizendo, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Isso surpreendeu positivamente a Natanael. Isso surpreendeu tanto que ele perguntou para Jesus, de onde me conheces? Eles nunca tinham se encontrado pessoalmente, nunca tinham se visto. E naquele tempo não tinha internet, não tinha Facebook, que hoje a gente conhece todo mundo, né? As pessoas mais eminentes, né? Hoje em dia o presidente Obama é como alguém da nossa família, porque a gente vê ele toda hora na televisão e se nós cruzarmos com ele na rua, nós de cara vamos dizer, esse aí é o presidente dos Estados Unidos. A presidente Dilma nem se fala, né? E muitas pessoas a gente nunca viu, e eu mesmo já aconteceu, de eu cruzar com alguém por aí. Algum tempo trabalhei no Rio de Janeiro, de vez em quando a gente encontrava um artista global nos aeroportos, na rua, e a gente botava os olhos e de cara já sabia que era o fulano, era o ciclano. Né? Mas naquele tempo não tinha isso. Senão poderia se dizer que Natanael já tinha andado navegando lá na internet e tinha encontrado, tinha visto Jesus, mas ele não tinha visto Jesus. Só que Jesus já tinha visto ele. E aí, Jesus disse para ele, quando ele inquiriu a Jesus, de onde tu me conheces? E ele disse assim, antes que Filipe te chamasse, vi quando estavas debaixo da figueira. Que interessante isso, né? Antes que Filipe tivesse ido a Natanael contar a respeito de Jesus, Jesus já espiritualmente tinha enxergado Filipe embaixo da figueira, que não era próximo onde ele estava, não estava ali ao alcance da sua visão. E aí Filipe ficou muito mais surpreso ainda. E aí, segundo diz a palavra, ele reconheceu, diz Natanael, que ele declarou Rabi, que quer dizer mestre, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Diante de algo tão grandioso, diante de tudo que ele ouviu, toda e qualquer dúvida que porventura pairasse sobre a mente de Natanael, caiu por terra. E ele declarou, tu és o Senhor, tu és o Messias, tu és aquele que nós esperávamos. Tu és o Rei de Israel. E quando eu estava meditando nessa palavra, e o centro da mensagem, embora a leitura que li, é sobre esse momento em que Jesus enxergou Natanael debaixo da figueira. Aí me lembro também de um outro episódio que entra uma figueira na história, que é a do Zaqueu.
E aí Jesus viu a Zaqueu, quando ele estava passando, e aí viu fisicamente, mas viu a Zaqueu que estava em cima da figueira. E chamou Zaqueu pelo nome, sem que nunca o tivesse conhecido, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para a tua casa. Eu quero fazer uma visita lá na tua casa. Então são duas figueiras, duas situações diferentes. Mas a mensagem que eu quero vos trazer nesta noite é: independente de onde você esteja, os olhos do Senhor te contemplam. Tanto faz se você estiver sentado debaixo da figueira. Não sei em que condição estava lá Natanael, mas ele estava sentado embaixo da figueira. Talvez se protegendo do sol, talvez pensativo, talvez envolto em suas atribuições, em seus problemas, talvez com alguma situação de dificuldade. Lá estava Natanael, quem sabe cabisbaixo, debaixo de uma figueira a meditar. Como muitos de nós, muitas vezes nos pegamos sentados ou acabrunhados, envoltos nos nossos pensamentos, perdidos nas nossas imaginações, preocupados com os nossos problemas, preocupados de como faremos para sair dessa ou daquela situação, preocupado com a condição que vivemos neste mundo, com os perigos, com os riscos, com as notícias ruins, com as catástrofes, com os desastres, com o sol muitas vezes quente demais, com o frio extremo, e por aí vai. E muitas vezes nós nos pegamos a pensar. Não sei qual era a condição em que estava Natanael, mas ele estava sentado debaixo de uma figueira. E Jesus o contemplou, porque Jesus, ele tinha a onisciência do Pai. Quando estava entre nós fisicamente, ele tinha as revelações, não é que permanentemente, mas em dados momentos ele tinha essas revelações como onisciente, como Filho de Deus. E nessa situação ele conseguiu ver que Natanael estava sentado debaixo de uma figueira. E quando nós olhamos para a passagem de Zaqueu, que é Lucas capítulo 19, nós vimos que Zaqueu, ele tinha ouvido falar da fama de Jesus, ele tinha ouvido falar dos sinais que Jesus operava, que vinha fazendo, e ele teve desejo de conhecer a Jesus. E independente da sua condição social, Zaqueu não tinha, segundo a palavra nos diz, deduzimos, era um homem rico, tinha uma boa posição social, não tinha problemas financeiros, mas ele tinha algo que só Deus pode preencher. Nele havia um vazio do tamanho da presença de Deus na sua vida. Tanto é que Jesus, quando passava por baixo da figueira onde estava Zaqueu, que tinha corrido à frente e subido para contemplar, para conhecer Jesus, ele tinha desejo de saber quem era aquele Jesus nazareno que estava passando por ali e de quem se falava, fazia muitos milagres, operava muitos prodígios e maravilhas. E ele tinha desejo, porque certamente lá no íntimo do seu coração, ele nutria uma esperança de que algo novo ia acontecer na sua vida. Que o seu dinheiro não podia comprar, que a sua posição social não podia adquirir, mas que ele sentia que faltava para ele e para a sua família. Então Zaqueu, ele subiu e ficou esperando. E qual não foi a surpresa dele que Jesus, ao se aproximar, ele olhou para cima e disse: Ô Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ir pousar na tua casa. Jesus chamou aquele homem,
o cobrador de impostos, pelo seu nome. E Jesus compreendeu que lá na casa de Zaqueu estava precisando que ele entrasse. Que estava precisando entrar salvação lá na casa daquele homem. Que tudo que ele possuía, que a sua fama, a sua posição social, o seu dinheiro, os seus bens não podiam comprar aquilo que Jesus tinha para dar. Quem sabe lá na casa de Zaqueu houvesse falta de paz. Quem sabe lá houvesse contenda. Quem sabe lá o relacionamento dele com a sua família não era dos melhores. E Jesus conheceu o coração de Zaqueu e disse assim: hoje eu quero ir pousar na tua casa. Então o que eu quero vos dizer nessa noite, que não importa qual é a condição que nós estivermos, não importa se nós estivermos em uma boa posição, se estivermos em cima, mas o Senhor te conhece onde tu estiver. E se tu estiveres embaixo, seja de uma árvore, de uma figueira, espiritualmente falando, não importa qual é a tua condição, mas tenha convicção de que os olhos do Senhor estão sobre você. Talvez você tenha vivido nessa situação. Talvez você, no dia de hoje, tenha passado pensativo. O dia estava um tanto cinzento, com garoa, e hoje era um dia que muitas pessoas ficaram nas suas casas. Não havia muito ânimo para se sair para a rua, como nos dias de sol. E quem sabe hoje para você foi um dia de estar pensando na vida, como se diz. De estar meditando na sua vida, no seu futuro, no que será o dia de amanhã, pensando na tua família, nos teus filhos, nos problemas que te cercam, nas dificuldades que tu estás vivendo, talvez alguma tribulação, alguma angústia, algum aperto. E sabe que quando você estava meditando e pensando, Jesus estava te contemplando, como ele contemplou a Natanael. Os olhos do Senhor estavam sobre você. Aliás, eu te afirmo que os olhos do Senhor estão sobre você, sabe desde quando? Desde o dia em que tu fostes concebido no ventre da tua mãe, porque assim diz o Salmo 139. Naquele dia em que você foi concebido, quando você ainda não era um ser humano definido, mas naquele dia os olhos do Senhor já te contemplaram. Por isso, tenha absoluta certeza e convicção nesta noite, que quando tu te questionas, e quando tu te questionavas hoje, ou talvez nos dias passados, nas vezes que tu tens te assentado, e que talvez você tenha questionado, mas onde está Deus? Mas onde está Jesus? Mas quem é esse Jesus que falam por aí, que pregam, que faz milagres, que cura enfermos, que cura feridas, que une as vidas, que perdoa pecados? Onde está esse Jesus que eu não vejo? Pois eu quero te dizer que Ele te vê. E Ele te viu hoje, antes que você saísse da sua casa, e quando você pensou, eu vou lá naquela congregação que me disseram que tem ali na Visconde de Pelotas, eu vou procurar, eu vou até lá. Sabe que os olhos do Senhor já estavam sobre você lá na sua casa. Independente se você está bem ou mal, independente se você está vivendo dias, como diz alguém, está por cima, os olhos do Senhor estão sobre você. Mas se você está debaixo da figueira, triste, sem esperança, aborrecido com as coisas desta vida, parece que muitas vezes nada dá certo, tudo que se tenta fazer dá errado, que as coisas não funcionam, que não prospera, e aquele vazio grande que há dentro do peito, que nada consegue preencher, e que causa inquietude muitas vezes, e que faz com que as pessoas corram de um lado para outro, que as pessoas procurem um show para tentar se alegrar, e que com o ruído da música, dos instrumentos, que isso possa abafar aquele vazio, que possa preencher. Como hoje, o Brasil está vivendo uma grande festa no Rio de Janeiro, o Rock in Rio, onde há milhares e milhares de jovens, muitos gaúchos, gastaram o que não têm para irem participar disto.
E muitos deles vão para lá na esperança de encontrar um pouco de alegria. Afinal, o jovem precisa se divertir. O jovem precisa de alegria, precisa viver a vida. O jovem precisa ser livre, como já se falou aqui, cantar. Nós cantamos. Mas vai passar esse tempo, esses dias dessa grande festa pagã que está sendo realizada no Rio, e esses jovens, e muitos já nem tão jovens que gostam também desse show, eles voltarão para suas casas. E quando chegarem aqui, talvez muitos deles voltarão e ficarão um pouco mais tristes. Porque passou o momento de alegria, de divertimento, e muitos começarão a pensar, por que eu fui gastar tanto dinheiro para ir até lá? Muitos talvez nem voltarão para suas casas por muitas coisas. Mas Jesus, Ele é aquele que preenche o vazio. Jesus é aquele que traz a verdadeira paz, que traz a verdadeira felicidade e que faz com que o homem seja absolutamente livre. Para sermos livres, eu já tenho dito, ser livre significa sermos dependentes de Jesus. É colocarmos a nossa vida na sua mão. É nos entregarmos a Ele. Isto é ser livre. Ser livre não é fazer o que nos dá na cabeça, sem se importar com os nossos limites, porque nós sabemos que a nossa liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do nosso semelhante. E infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não conhecem esses limites. Muita gente pensa que ser livre é atropelar, é passar por cima dos outros sem se importar. Mas a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. E eu quero te dizer que hoje os olhos do Senhor te viram. E Ele sabe e te conhece pelo teu nome e pelo teu endereço. Ele sabe da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu cônjuge, dos teus pais. Ele conhece todas as coisas. E eu já tenho tido experiência pessoal com isto. Quando muitas vezes no meu íntimo eu questionei ao Senhor, e não vou dizer que não questiono muitas vezes, porque muitas vezes são tão grandes as opressões, são tão grandes as provações, são tão grandes as lutas que nós enfrentamos e que nós mesmos nos colocamos debaixo da figueira, como que debaixo de uma figueira. E muitas vezes nos assentamos e ficamos a pensar, onde está Deus nessa hora? Que é feito de Jesus Nazareno? Que é feito de Jesus Cristo? Esse que dizem que morreu na cruz pelo perdão dos meus pecados, esse que Isaías profetizou, como foi mencionado aqui, que os profetas já haviam falado, que Filipe reconheceu isso, e que se falou há muitos anos antes, esse que foi pregado na cruz, esse que derramou o seu sangue inocente e se fez maldição por nós, esse do qual disse Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas que fizeram nele nós fomos sarados. E muitas vezes nós ficamos a questionar, onde está Jesus? Eu quero te dizer que Jesus está aqui nessa noite através do seu Espírito Santo. E Jesus está lá, estava junto com você, quando você questionava, os seus olhos estavam sobre você. E o que Ele espera de cada um de nós é que nós nos levantemos, como fez Natanael. Quando Filipe contou as novidades, ele ainda que um pouco duvidoso, dizendo, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma pequena cidade sem importância alguma. Mas mesmo assim ele se animou e saiu debaixo da figueira. Ele deixou a sua situação de aparente conforto. Ele deixou o lugar onde ele estava e ele foi ter com Jesus. E quando ele se aproximava de Jesus, ele é surpreendido, porque Jesus dá testemunho dele. Jesus, ao invés de apontar o dedo, diz assim, você é um pecador,
Você é um perdido, você foi destituído da glória de Deus, você está condenado se você não crer em mim. Não, Jesus disse assim, aí está um verdadeiro israelita. E só teceu elogios e Natanael ficou surpreso. Natanael ficou surpreso. E não houve outra coisa a pensar e a dizer, senão que esse realmente é aquele de quem Moisés falava. Esse realmente é o Messias. É ele. E se prostrou e adorou a Jesus. Aleluia. Pois Jesus está aqui nessa noite. Não sei qual o motivo, não sei qual a razão que te trouxe aqui. Talvez o convite de um amigo e para prestigiar o seu amigo, você veio. Mas não é só isso. Foi a mão do Senhor que te moveu a vir aqui nessa noite. Foi porque o Senhor hoje tem um encontro marcado contigo. E não importa se você está na posição em que estava Natanael embaixo, ou na posição que estava Zaqueu em cima da figueira. Não importa se você está vivendo dias abastados e bons na tua vida, ou se você está vivendo dias tristes e passando pelo deserto, pelo vale, não importa. Importa que o Senhor quer ocupar o seu lugar na tua vida. Abra o seu coração nesta noite e deixe Jesus entrar. Seja a partir de hoje Ele o teu fiel amigo e companheiro de todos os momentos da tua vida. Porque só Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o que pagou o preço, Ele é o Deus Filho por excelência, e é Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, porque venceu e derrotou a morte e o inferno, e tem o domínio delas na sua mão. Ele está aqui nessa noite, e Ele te conhece melhor do que ninguém. Eu, o pastor, e nós aqui não sabemos da tua vida particular. Nós não sabemos o que rolou no teu pensamento hoje, no dia de hoje, o que vem passando na tua mente nos dias passados, os questionamentos que você tem tido, às vezes que você tem questionado, mas onde está Deus? Mas onde está esse Filho de Deus que falam? Eu quero te dizer, Ele está aí do teu lado. Ele está aí junto de você. E se nessa noite você decidir abrir o seu coração, porque a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Ele está batendo aí na porta do seu coração. E hoje ele quer entrar, se você deixá-lo entrar, porque ele não vai arrombar a porta. Ele não vai invadir a sua vida se você não der lugar. Aleluia, porque ele é educado. Ele espera a oportunidade. E a palavra de Deus nos diz também que o Senhor, Ele sabe que você tem o domínio, você decide. Há algo que se chama de livre-arbítrio, que é a capacidade que todos nós, seres humanos, temos de fazer as nossas escolhas. Mas o Senhor hoje está te dando uma oportunidade. A palavra de Deus diz que o Senhor coloca diante de nós escolhas. Diz a palavra de Deus assim, hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E você escolhe. A bênção, se você decidir receber, crer no Senhor, deixar Ele entrar na tua vida, observar os seus estatutos, os seus mandamentos, a bênção virá sobre você e te acompanhará. Não será necessário você correr atrás de bênçãos, mas elas estarão acompanhando você nos dias da tua vida. Mas de outra parte, contrário senso, se você escolher a maldição, e o que é escolher a maldição? É desprezar o chamado de Deus, é desprezar a sua palavra, é ignorar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você está buscando com essa atitude maldição. E se você escolher maldição, o que resta? Maldição, o próprio termo já diz, maldição. Mas que hoje todos nós possamos usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência e possamos escolher a bênção. Aleluia, escolher a bênção. Deus disse para Abraão, Ele disse, eu te abençoarei e tu serás uma bênção.
Como é bom sermos abençoados, porque quando nós somos abençoados, nós podemos ser bênçãos para os demais. Muitas vezes nós vimos que as coisas não andam bem. Muitas vezes parece que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, as coisas não vão bem. Mas se nós começarmos a examinarmos a nós mesmos, nós vamos descobrir que as coisas não estão bem, a começar por nós mesmos. Porque se nós não temos a bênção de Deus, a comunhão com Deus, como é que nós vamos poder ser bênçãos para os que nos cercam? Mas essa noite é noite de conversão. Essa noite é noite de mudança de atitude. Essa noite você está sabendo, e se você já sabia, o Espírito Santo está te fazendo lembrar que os olhos do Senhor te veem. Deus te vê. Não importa a condição em que tu estás. Não importa o lugar onde tu esteve ou estavas até então. Mas os olhos do Senhor estavam sobre você. E hoje que está sendo anunciada esta boa nova, saiba que o Senhor hoje quer te levantar. Saiba que o Senhor hoje quer te abençoar. Que Ele quer te encher de paz. Que Ele quer que você conheça a verdadeira liberdade. Que Ele quer que você conheça a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Aí você pode questionar, tá, mas vocês não têm problema nenhum? Claro que temos. Só que a alegria de termos o nosso nome escrito no livro da vida nos céus é maior do que qualquer problema que possamos ter nessa terra. Essa é a diferença. Crente tem problemas, sim. Crente enfrenta dificuldades, sim. Só que a certeza que nós temos é que nós não estamos sozinhos quando passamos pela dificuldade. Assim como quando o povo de Israel atravessava o deserto não é nada favorável. O deserto é difícil, quem estuda e conhece um pouquinho sabe. Ninguém quer passar pelo deserto só por passar. Mas Deus, quando colocou o seu povo a caminho do deserto, Ele não disse assim, agora vocês vão pelo deserto, eu vou esperar vocês lá do outro lado. E se virem. Não foi assim que Deus fez. Aleluia. A palavra de Deus diz que de dia uma nuvem, como se fora a mão de Deus, estava sobre aquela multidão de pessoas que caminhava pelo deserto. E quando a nuvem parava, eles ficavam debaixo da nuvem. E durante a noite, quando as temperaturas despencam para baixo de 0 graus, não era a mão, mas era uma coluna de fogo, como se fosse o braço do Senhor, que orientava aquele povo pelo deserto, e como era uma coluna de fogo, também aquecia aquele povo para que eles não precisassem de nada, nem de cobertores, e não fossem perecer de frio. E mesmo nos momentos em que eles questionaram e muitas vezes murmuraram, nem assim Deus os desamparou. Porque nas horas em que eles blasfemaram até de Deus, mas pelo clamor do líder de Moisés, Deus muitas vezes trazia, aliás, todas as vezes trazia livramento e supria as necessidades. Assim é Deus. Ele não mudou. Muito pelo contrário. Além de tudo isso que Ele fez, para poder reatar as relações do ser humano com Deus, porque o homem houvera pecado e caído, além de todo o livramento que Deus deu para o seu povo, Ele ainda deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e pagar o preço pelos nossos pecados. Então, o que mais queremos e o que mais esperamos? Se temos tudo, se o Senhor está diante de nós, disponível, basta uma atitude nossa. Se você abrir a sua porta, se você abrir o seu coração hoje, Ele vai entrar e vai estar contigo e vai levar salvação para a tua casa, como Ele levou para a casa de Zaqueu. Se você quer receber nessa noite, é uma grande oportunidade. É a melhor de todas. É melhor que estar nesses shows seculares. É melhor que estar nos lugares mais bonitos desta terra. É estarmos na presença de Deus. Fiquemos em pé.
não se faz necessário prolongarmos mais. Mas o centro da mensagem nesta noite é este. Assim como Jesus viu a Natanael, que estava assentado debaixo da figueira, e assim também como ele contemplou a Zaqueu, que estava subido em uma outra figueira, ele te contempla onde tu estás. O que eu quero dizer é que, independente da tua condição, os olhos do Senhor te contemplam e sabe onde tu estás. E quando Ele sabe de onde tu estás, Ele sabe o quê? Sabe as particularidades da tua vida. Sabe das tuas preocupações, sabe das tuas dores, das tuas angústias, das tuas dificuldades, dos teus questionamentos e tudo mais da tua vida, as coisas mais pessoais e particulares, o Senhor sabe. E Ele quer compartilhar da sua bênção contigo, a partir de hoje. Eu quero vos convidar, aqueles que desejarem, virem aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu lhes dou a oportunidade. É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo nessa noite. É uma oportunidade grandiosa e preciosa que o Senhor nos dá nessa noite. Aqui estão vindo muitas pessoas que vieram hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos e saibam, Jesus conhece vocês. Conhece perfeitamente. Quando você pensa que você está esquecido, saiba que o Senhor te conhece. A palavra de Deus, ela nos diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, isso é um pouco raro, embora não impossível, mas ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, me larguem de mão, o Senhor, contudo, me recolherá. Diz também a palavra de Deus que se uma mãe se esquecer do filho que cria ou do filho que amamenta, algo muito mais difícil ainda, diz que o Senhor não se esquecerá de nós. Por isso eu digo a vocês que estão aqui diante do altar de Deus, o Senhor não esquece de vocês. Eu não sei o nome, não decorei o nome de vocês, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece exatamente. O Senhor sabe onde vocês moram. O Senhor sabe quem ficou lá na casa de vocês. O Senhor sabe da necessidade. O Senhor sabe dos desafios que você tem para enfrentar, talvez no dia de amanhã, e que até agora você não sabia como fazer. Mas Jesus, Ele vai sair com vocês e vai dar uma saída. Ele vai mostrar uma direção. Em nome de Jesus, nós cremos no poder do sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E sabemos que Ele está aqui pelo Seu Espírito Santo, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos séculos. Ele está aqui. E o Senhor se alegra com o coração de vocês, se alegra com a decisão de vocês nesta noite. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu convido o pastor a fazer essa oração junto com os que estão aqui na frente, com a igreja, com aqueles também que estão através da internet. A minha palavra aos que estão logados através da internet, que esta palavra chegue até você nessa noite. O Senhor está te contemplando aí. Talvez na solidão da tua vida, talvez na solidão do teu quarto, só você e esse computador. Mas saiba que os olhos do Senhor estão aí sobre você. Sabe que o Senhor está te vendo aí, está te visitando aí onde tu estás, assim como está aqui. Porque Ele é onipresente e onisciente. E Ele conhece todas as coisas. E quem sabe no dia de hoje você tem questionado, mas onde está Deus? Porque estou passando por este vale tão difícil, porque as provações têm sido tão grandes na minha vida, e parece que isso nunca vai acabar. Pois eu quero te dizer que Ele está aqui, está aí onde tu estás. Se você o receberes nesta noite, Ele vai com você, para suprir todas as tuas necessidades, porque Ele já cumpriu o seu propósito e já consumou a sua obra no Calvário, e Ele, diz a sua palavra, Ele foi castigado por nós, para que nós tenhamos paz. Recebam em nome de Jesus, pastor.
Glórias a Deus por essa palavra e glórias a Deus pela vida dos meus irmãos que estão aqui na frente para orarem conosco, pelos que estão em casa, que também vão orar conosco agora. Mas eu sinto no meu coração de fazer algo que volta e meia eu faço, e antes quero explicar para todos vocês que vieram aqui à frente. A Bíblia diz assim: se com a tua boca tu confessares a Jesus, e no teu coração, na tua mente, você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, se tu confessar com a tua boca e tu acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Por que isso? Antes da criação do mundo físico, da existência de tudo isso que existe, existe o mundo espiritual, que é mais antigo e mais poderoso do que o mundo físico, e que exerce uma influência muito grande sobre o ser humano, o mundo físico. Quando nós estamos como Natanael, como Zaqueu, o Hamilton diz que o vazio que existia no coração deles era do tamanho da existência de Deus, ou seja, tudo que eles precisavam era Deus, era Jesus na vida deles. Tudo que aconteceu até hoje na vida de vocês foram influências do mundo invisível. Uma pessoa que muitas vezes está depressiva é influência do mundo invisível. Uma pessoa que sabe que usar drogas vai causar problemas, mas ele não aguenta aquela tentação, aquele desejo e usa. É o mundo invisível. E o mundo invisível é formado de anjos e demônios. A gente não enxerga nada. Mas eles trabalham, os anjos pelo bem de todos nós, os demônios para destruir a todos nós. Mas a decisão sempre está em nós. O poder de decisão Deus deu a nós. Então, quando eu cito esse texto da palavra, que quando nós confessamos a Jesus com a nossa boca, no momento em que nós pronunciamos o que nós vamos pronunciar agora, no mundo espiritual é desligado toda e qualquer influência que havia sobre a tua vida. É cortada, era um fio que te ligava lá e uma tesoura corta isso. Quando a gente pronuncia o que nós vamos pronunciar agora, tudo que era do mal contra ti é anulado. Porque você liberou com a tua boca, com a tua confissão, que a autoridade máxima no mundo invisível é Jesus, agisse a teu favor. E Jesus te ama, o Hamilton disse, Jesus quer agir a teu favor. Então você faz isso acreditando que isso aqui não é uma fábula, que não é uma história, que não é uma lenda, mas sim que é uma realidade. Jesus é o único ser que já esteve morto, ressuscitou e está vivo e viverá para todo sempre. A única pessoa que pode, que tem todo o poder no céu, no mundo invisível e no mundo físico, de te ajudar, de te abençoar, de te suprir. E é crendo nele, na morte e na ressurreição dele, no poder que há no nome dele e no poder que há na tua decisão. Você é livre agora para repetir em voz alta. Um detalhe, tem que ser em voz audível, não pode ser só em pensamento. Por quê? Porque o mundo espiritual não sabe o que você pensa, mas escuta o que você fala. Então você tem que pronunciar: eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu vou falar agora, vocês vão repetir. O mundo espiritual ouve e diz: olha,
contra aquele homem lá, contra aquela mulher, não podemos mais. O maior de todos, eles aceitaram agora. O Todo-Poderoso já está a favor deles. Nós só temos que bater em retirada. É isso que acontece. Então faça agora. Use a liberdade que você tem de decidir, eu quero ou não. E pronuncie em voz, não precisa gritar, mas em voz normal, como nós estamos falando, mas pronuncie o que eu vou dizer. Diga assim comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que até aqui eu vivi segundo o que eu pensava e que eu sabia, mas hoje eu descubro que eu sou um pecador e que eu preciso muito da graça do Senhor, do poder do Senhor na minha vida. Por isso eu tomo a minha decisão de receber em minha vida Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. E a Ele eu entrego o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E eu rompo, em nome de Jesus, com o meu passado, com as religiões, com os pactos que eu fiz, com tudo aquilo que eu cria. E eu declaro a minha fé, de hoje em diante, é só em Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. A Ele tudo entrego. E eu declaro a minha dependência total do Senhor. E eu te peço, Pai, escreva meu nome no livro da vida e me conceda graça para que eu possa crescer no conhecimento da verdade e te servir todos os dias da minha vida até que tu venha me buscar, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, agora estou aqui orando por esse grupo de homens e mulheres que vieram à frente depois de ouvir a tua palavra. E segundo a oração de entrega que eles fizeram juntamente comigo, Pai, eu abençoo a vida de cada um deles. Eu concordo com toda a igreja que ora comigo agora, Pai. Segundo a tua palavra que diz: o que 2 ou 3 ligarem na terra é ligado no céu. O que 2 ou 3 concordarem na terra é concordado no céu. Senhor, sob a tua palavra, eu concordo com todos os obreiros, com toda a igreja que está orando comigo e com a vida desses irmãos que acabaram de se entregar a ti. Que de hoje em diante, Satanás não tenha poder nenhum contra a vida deles. Que o mundo espiritual do mal, aquilo que travava os relacionamentos, aquilo que travava o crescimento, aquilo que travava a prosperidade, aquilo que travava a felicidade, aquilo que travava a saúde, tudo aquilo que era empecilho e que só trazia problemas, tristezas, tudo aquilo que trazia lutas, tudo aquilo que trazia desespero, aflições, seja nesse momento anulado, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, e nós ligamos, Senhor, segundo a tua palavra, a vida de todos esses queridos novos irmãos e seus familiares. Nós ligamos contigo, Senhor, sabendo que tu és a vida, Jesus. Tu és o caminho, tu és a verdade absoluta, que todo o poder foi te dado nos céus e na terra. Que esse poder agora venha, Senhor, fluir sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que de agora em diante eles sejam poderosamente abençoados por ti, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Mas todo dia o pecado vem. Aleluia. Deus abençoe. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Amém. Ele merece, né? Toda honra, toda glória e todo louvor. É isso que o Senhor faz, irmãos. É essa obra que começa assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Todos nós um dia entramos pela primeira vez num salão de reunião de uma igreja e ali ouvimos a palavra. E foi essa palavra que mudou a vida de Felipe, que mudou a vida de Natanael, que mudou a minha vida, a vida do Hamilton, a vida de todos nós, é que vai mudar a vida de milhões e milhões de pessoas. E nós que tivemos nossas vidas mudadas pelo Senhor, pelo poder da sua palavra, nos tornamos porta-vozes de Deus. Nós somos anunciadores do Evangelho, do quanto Jesus é bom, do quanto Ele trabalha a nosso favor, de quanto Ele nos abençoa e o quanto Ele quer abençoar as pessoas que aí fora estão caídos, muitos nas sarjetas, muitos nesse momento estão... Há pouco, agora que fui descobrir, conviver mais próximo a pessoas que usam crack, eles escolhem escombros, casas abandonadas, ruínas, para se esconderem e para aspirarem aquela fumaça tóxica e maldita que o crack produz, criando uma dependência química e destruindo até o caráter das pessoas e as famílias. Quantos que estão lá nesse momento, mas estão esperando por mim, estão esperando por você, que nós venhamos os alcançar. Quantas esposas que nesse momento estão chorando em casa porque apanharam do marido que chegou bêbado. Quantas crianças estão chorando e com fome, porque não tem o que comer, porque o dinheiro que o pai ganhou, ele gastou na carpeta de jogo. Mas é esse evangelho que a gente prega. É esta palavra que Felipe, Natanael, e o Hamilton não falou, Natanael ele fez aquela pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque os judeus esperavam o Messias vindo de Belém de Judá. E Jesus nasceu em Belém de Judá, mas foi criado em Nazaré. E ele recebeu o apelido de Nazareno. Quando Felipe disse, achei Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o outro, não combina. É que ele não sabia, mas Jesus tinha nascido em Belém. E é esse Jesus que nasceu em Belém, que se criou em Nazaré, mas que morreu na cruz. É esse que te ama, que nos ama, que ama esse mundo perdido e que quer nos usar para ganhar essas vidas para Ele. Anunciarmos essa palavra que salva, que liberta, que transforma vidas. Quem sabe domingo que vem você já vai ser um portador dessa palavra e vai convidar alguém para vir contigo assistir essa reunião. E o Senhor vai começar a te usar poderosamente. E milhões virão para o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estão conosco, que já estava previsto, né? Já, a Carla e sua família, Davi, Maria Helena, Clara e a Magali. Foram os que entraram no chat ali, deixaram o recado, que estavam online conosco, são irmãos daqui, né? Que já acredito que esteja lá por Palmeiras, não sei onde é que ele anda, Panambi, né? Mas é lá eles estão ligados conosco, participando, recebendo essas bênçãos. Que o Senhor abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. E os outros que no anonimato não quiseram se identificar, mas sabemos que muitos são os que participam e que recebem as bênçãos do Senhor através da TV Refúgio, que é ligada ao site da comunidade cristã Refúgio em Cristo, por onde transmitimos as nossas reuniões ao vivo. Essa semana nós teremos terça-feira, oração às 19 horas. Fiquei feliz. Semana que passou, eu estava em Porto Alegre, não pude estar presente, mas soube que muitos irmãos vieram orar.
pelo apelo, pela pregação que tivemos nos últimos dias, principalmente na ceia. Muitos vieram orar terça-feira e um grande número de irmãos vieram no estudo quarta-feira. Eu fiquei muito feliz, mas eu sou ser humano. Quem ficou mais feliz foi Jesus. E você que veio, volte. Quarta-feira não estarei viajando, estarei aqui, embora quando eu viajo, os companheiros sabem entregar o recado na altura, né? E Deus tem abençoado a igreja, tem crescido no conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Quarta-feira, então, às 20 horas, estaremos estudando a palavra do Senhor, e na terça-feira ainda, né, às 20 horas, reunião do Ministério Feminino. Todas as mulheres da comunidade, casadas ou solteiras, devem estar aqui presentes com a Sirlei, que está liderando elas, buscando o Senhor, crescendo, se preparando para o retiro, fazendo a obra, convidando alguém de fora também para participar das reuniões. Terça, 19, oração. Às 20, reunião das mulheres. Quarta, estuda a palavra. Sexta-feira, Vila Oliveira. Todos querem participar de um bom culto semelhante ao de hoje. Rua Ernesto Becker, esquina General Portinho, 2,5 quadras depois da Gabardo. Ali nos reunimos na sexta-feira. Deus tem nos abençoado maravilhosamente lá também. Um grande número de irmãos novos de lá congregam já ali. Mas os da sede podem visitar também e serem abençoados. Na quinta-feira, eu e o Irajá vamos subir a serra, vamos para o desafio, pregar lá no Desafio Jovem. E sábado, reunião às 5 da tarde. Olhem bem, os irmãos que gostam de orar, querem subir ao monte, ter a experiência de orar no monte, 5 da tarde aqui na frente. Nós vamos sair daqui para subir o monte e orar lá em cima. Repreender o mal e abençoar o povo de Deus lá de cima. É uma bênção, irmãos. Que vão, sempre voltam felizes. 5 da tarde nós vamos sair daqui. Às 20 horas, reunião jovem. O Bruno e a Luísa, e acredito que a Esther, já estarão aqui conosco novamente, né, para pregar para os jovens aí. Ontem teve uma boa reunião, eles estavam aqui, hoje a Luísa já está de neném, né? E domingo, então, às 20 horas, às 19 horas, em seguida vai ser 20, o horário de verão está se aproximando, né? Mas domingo, às 19 horas, estaremos aqui reunidos novamente. Amém, irmãos? Não esqueçam, então, as mulheres, procure a Cleia ou a Ana para se inscreverem para o retiro. É uma bênção, irmão. Quem vai para um retiro volta turbinado. É show de bola, com a gurizada aí. E vem as nossas irmãs lá da Argentina ministrarem, e os seus maridos, missionários, estarão ministrando para os homens aqui na sede, lá na Oliveira. Vamos ter várias reuniões só de homens, enquanto as mulheres vão estar buscando o Senhor. Amém? Ficamos em pé. Esqueci de alguma coisa, hein? A Antônia está convidando os irmãos da ação social, uma reuniãozinha rápida amanhã, aí tu combina os horários com eles aí, então. Certo, irmãos? Vamos ficar orando uns pelos outros, os novinhos, os que aceitaram Jesus hoje, guardem no coração, não deixa entrar num ouvido e sair no outro. Vocês tiveram o melhor momento da vida de vocês. Talvez não sentiram nada, mas vocês sentirão nas próximas horas, nos próximos dias. As coisas vão começar a mudar para melhor, para a glória de Deus. Se agarre com Jesus, dobre o joelho em casa, converse com Ele. Quem tem Bíblia, abram a Bíblia, leiam um trechinho, faça o seu culto doméstico, você, sua esposa, seus filhos. Vocês verão quão grandes bênçãos Deus trará para vocês. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite de bênção, essa noite de vitória, essa noite, Senhor, em que estivemos aqui reunidos, anunciando a Tua palavra, que esse bom número de novos irmãos se entregaram a Ti. Seja a Tua bênção sobre todo o Teu povo, Senhor. Conceda ao Teu povo uma semana de prosperidade, uma semana de crescimento, uma semana de paz, uma semana de alegria do Espírito Santo nos corações, e que o Senhor nos visite em cada reunião,
que tivermos, o Senhor é o principal convidado para estar conosco. Amém. E que em tudo o Senhor nos guarde. Abençoe o retorno para casa. Livra os teus servos de todos os acidentes, de todos os perigos, da maldade dos homens, e conceda, Senhor, que todos essa semana sintam a alegria do Senhor e o crescimento e a abertura de portas, até mesmo onde era impossível, mas que o Senhor manifeste o seu poder em abençoar, em guardar, em dar vitória e prosperidade ao seu povo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus abençoe a todos. Que bom ver o Júnior e a Alessandra aqui conosco. Né? Deus abençoe muito vocês, o Micael e a igreja do Senhor. Bênção para os de casa, em nome de Jesus.